Bora falar agora sobre o Cruzeiro, com o pedido do novo chefe. Assim que foi contratado, o Leonardo Jardim, treinador português, teve uma conversa longa e a portas fechadas com o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. E o Pedro perguntou ao Leonardo Jardim quais os planos dele em relação a atletas do Cruzeiro emprestados. A Raposa tem muitos jogadores emprestados pelo país e no exterior. Saíram 33 atletas desde o início da janela de janeiro. Vários deles em definitivo, alguns sem contrato e outros por empréstimo. O que o Leonardo Jardim fez? Diz, Pedrinho, eu vou pensar num plano e já te conto. Alguns dias depois, o Leonardo Jardim chamou o Pedro Lourenço para uma conversa a portas fechadas e contou que designou um membro da sua comissão técnica para que toda segunda-feira faça um relatório com vídeos, textos e, eventualmente, com ligações telefônicas para entender a situação de cada atleta do Cruzeiro emprestado na semana anterior. Na terça-feira, numa reunião entre membros da comissão, esse relatório de cada atleta é passado para o Leonardo Jardim. Tudo para que na metade do ano, com a abertura da janela por aqui, e na virada do ano, quando a janela reabre outra vez, o Leonardo Jardim possa ter uma ideia clara sobre o momento de cada um dos jogadores que pertencem ao Cruzeiro, mas não fazem parte do elenco. Só para citar alguns casos, Zé Ivaldo está jogando como titular no Santos, Peralta foi recentemente emprestado ao Atlético Paranaense, que também tem outra joia do Cruzeiro, o Tevez, isso sem falar do Fernando Henrique, que disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, mas pode parar no CRB, Palácios, Vitinho, Lucas, João Pedro, Pedrão, Josefer, entre outros. O Cruzeiro já em Atibaia, amistoso neste sábado diante do Red Bull Bragantino. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Tem duas ausências para este compromisso. Cruzeiro divulgando o parcial. O Mineirão vai ter um grande público. Cruzeiro divulgou a parcial venda de ingressos para o outro sábado. O Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Mirassol às 6h30, Mineirão. Começa a Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Então, a expectativa é de Mineirão com um grande público. Por quê? O Cruzeiro já divulgou a primeira parcial com mais de 25 mil ingressos vendidos. Estou até entrando aqui no sistema para ver a questão de bilhetes para esse compromisso. Porque a expectativa é de que o Cruzeiro, inclusive, abra mais setores para o Mineirão receber aí um público na casa de 50 mil torcedores. Ainda tem muitos setores, mas o Cruzeiro abriu o vermelho superior. Já é uma novidade. E a expectativa, obviamente, é de que o Mineirão inteiro seja aberto para esse compromisso, porque teremos ainda a outra semana inteira e com mais de 22 mil já. É jogo aí para pelo menos 50 mil, né, galera? Um sabadão, 6h30, começando a Série A do Campeonato Brasileiro, para começar bem. E aí, vamos em busca aí de um início bem promissor na Série A do Campeonato Brasileiro, porque depois tem estreia fora na Sul-Americana, tem 2 jogos seguidos fora de casa no Brasileirão, no meio aí desses 2 jogos, Inter e São Paulo, tem a estreia em casa contra o Mushuc Runa, na Copa Sul-Americana, aí sem torcida. Então, é fundamental para o Cruzeiro iniciar bem a Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, tem um último teste neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, 6h30, estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Vamos transmitir o nosso dia de jogo KTO, começando a partir das 16h30, 4h30 da tarde, 2 horas antes. A bola rola às 18h30, com transmissão do Sport TV, e a gente, diretamente de Bragança Paulista, com o nosso Gabriel Nogueira, vamos transmitir e contar toda a história, depois da repercussão desse último teste do Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim, que não terá Bolassi e não terá Matheus Pereira. O Bolassi, ele vem fazendo trabalhos específicos para retornar aos treinos na próxima semana. E o Matheus Pereira, por causa do filho que pode nascer a qualquer momento. Já era para ter nascido no último final de semana. E agora a expectativa é de que a qualquer momento o Theo, filho do Matheus, com a Thalita, ele possa chegar. Então, por isso,
o clube entendendo esta situação do atleta, ele vive com a esposa, apenas eles em Belo Horizonte, então o Matheus Pereira estando ali ao lado da esposa para este momento, para acompanhar o possível nascimento aí do Theo, que está para vir a qualquer momento, e que Deus abençoe aí, que possa dar tudo certo para quando chegar a hora. Sem Matheus Pereira, sem Bolasie então, o que vai fazer o Leonardo Jardim? Aí é o que a gente precisa aguardar, se ele vai mesclar o time, se ele vai com uma ideia de um time base, pensando no sábado, diante do Mirassol. O próprio Leonardo Jardim já falou que não terá ali 11 titulares, e sim um grupo, mas claro, todo mundo imagina que ele vai começar diante do Red Bull Bragantino, com aquilo que ele entende de ser o time para começar a Série A do Campeonato Brasileiro, diante da equipe do Mirassol. Então vamos acompanhar e trazer todos os detalhes. Tirando a parte de alguns comentários em rede social que são na ironia, o que tem de comentário sobre o Matheus Pereira ficar em BH, porque o filho pode nascer a qualquer momento, e se pode nascer a qualquer momento, vai ser um parto natural, né? Que é a ideia do Matheus e da Thalita neste momento. Moram os dois aqui sozinhos, e a esposa grávida, e eu antes eu ficava ali tentando rebater algumas pessoas, sabe? Mas a rede social deixou muita gente doente. E é triste isso, sabe? Um amistoso e o cara não poder ficar em Belo Horizonte para estar ali. E não é a questão, passou esse final de semana e não nasceu. Gente, só tem os dois. Sabe? Ele é o pai do Theo que vai nascer, ele não poder ficar fora de um amistoso por causa disso, velho. Cara, é triste alguns comentários ali que eu fico assim. Tem hora que eu vou pensar em tuitar alguma coisa, eu falo assim: não, vou mexer com isso não. Aí vai lá, e eu sei que muita gente vai mandar no chat aí, velho, só que aí a pessoa vai lá e tuita, véio, achando que tá, ou comenta lá no Instagram, achando que tá fazendo, pô, baita comentário, né? Vou viralizar. Eu, como rede social, deixou muita gente sem empatia alguma. Isso aí é uma derrota que eu considero muito grande, viu? Com sinceridade. Pouco humano, né? Não se colocar no lugar do outro, e eu acho que nem se não fosse amistoso. Isso é até um jogo oficial mesmo, o Brasileirão tá começando e você tá numa situação de nascimento iminente, você só tá você e sua esposa aqui, é o primeiro filho do casal. Eu acho que também não vale nem a pena ficar rebatendo em Twitter, não, porque eu acho que às vezes as pessoas só comentam essas coisas para ver se ganha engajamento, sabe? Ver Não se tem consegue. dúvida nenhuma, a maioria é isso, velho. Pois é, quer ganhar um pouquinho, um minutinho de fama, e isso aí, alguém com um perfil um pouco maior começa a rebater, vai dar esse gostinho de sucesso ali para a pessoa que comentou isso, né? O Twitter, principalmente, né? A gente vê como que o pessoal passa algumas opiniões, escreve algumas coisas que você fala. Se a pessoa pensasse um pouquinho antes de escrever, ou se tivesse cara a cara, eu duvido que 90% ali falaria o que se fala na rede social, né? Então, acho que duvido que alguém que rebate que o Matheus não vai para amistoso, se estivesse conversando com ele ali, falaria uma coisa dessa na cara dele, né? Então, realmente, eu também considero uma derrota muito grande, uma perda muito grande dessa falta de empatia, de humanidade um com o outro. E é tudo para justificar, na maior parte das vezes. É triste que as pessoas perderam a capacidade de, em algumas situações, tem essa situação, eu não concordo por isso, por isso e por isso. Beleza, dentro de uma linha humana, vamos dizer assim, né? Não, a pessoa ela fala que acha um absurdo e justifica com uma coisa que muitas vezes
você não acredita que veio de um ser humano. Eu confesso assim que cada vez estou menos espantado, né, com os posicionamentos das pessoas nas redes sociais. Acho muito grave quando é alguém que tem relevância, principalmente. Acho muito grave quando é alguém que tem 0 seguidores, ponto. Mas acho muito mais grave quando são pessoas, às vezes, que trabalham no meio do próprio futebol e acabam em algum momento, sabe? Sabe ali aquela questão do tempo antigo, a pessoa ela vai fazendo aquela fricção ali, porque ela sabe que uma palha que vier naquela fricção vai gerar um fogo, ou seja, o fogo é o quê? A própria dimensão que algumas coisas às vezes acabam tomando, né? Então todo mundo que trabalha, todo mundo aqui é vítima em algum momento disso, né? Da falta de noção mesmo das pessoas e é isso, né? Que o Matheus Pereira possa acompanhar a esposa, o nascimento do filho, e para mim está tudo mais do que certo. Eu não vou nem entrar muito no mérito, não, porque eu não entendo o suficiente disso, né? Nunca passei pela situação, então não sei se isso aí dá para marcar, se não dá, se dá para saber, se não dá, eu não faço a menor ideia sobre isso. Então, assim, a única coisa que eu vou ressaltar é que muitas dessas coisas que estão acontecendo no Cruzeiro, né, pegando no pé não só do Matheus, tem outros também que a torcida tomou uma certa rejeição, né? Isso tudo acontece, eu falo isso aqui desde o primeiro dia, desde sempre, acontece quando a bola não entra, né? Ali naquelas traves, né, com a rede ali, quando a bola não entra, tudo vira um problema. Então aí o cara, mesmo uma coisa que seria natural, extremamente natural, né, como o cara deixar de participar de um jogo pelo nascimento do filho, vira um problema, como o cara dá uma entrevista, vira um problema, como uma fala, vira um problema. O que eu espero mesmo é que a bola comece de fato a entrar e o Cruzeiro comece a melhorar e pare de dar esse tanto de vexame, para que isso tudo vai acabar naturalmente. Eu espero muito isso aí. Eu não concordo não, viu, Rafa? Eu acho que a história não é bem essa, não. É que as Ô, pessoas... Valu, tem uma coisa que é importante, que a gente tem que saber separar. O Matheus, por algumas atitudes, ele mereceu ser criticado. Esse é um ponto que a gente precisa separar. A outra questão tudo para cima do Matheus Pereira acabou virando nessa disputa, né? De um lado, quem gosta, quem o apoia, e do outro, quem quer ver o Matheus longe. E muitos que estão, não todos, né? Não vou generalizar, mas quem está comentando aí é que já vem, não decide jogo, isso, não joga nada. Então tá tudo beleza, velho. Ele não vai jogar para você, então aquilo que você queria tá acontecendo. Ele não vai pro jogo, sabe? Aí vem e mais comentário, é assim. É uma coisa, o Rafa, que o Matheus Pereira, e tomara, né? Não sei se ele vai sair no meio do ano, se ele vai ficar até a metade do ano que vem, quando tem contrato. Ele pode aí decidir vários jogos, entregar os números que ele entregou, que vai continuar uma parte nesses comentários aí. Não é questão de a bola entrar, não. Virou essa disputa entre duas partes, e aí tudo que ele faz vai ter algum tipo de comentário dessa natureza. Eu acompanho e vejo por esse lado. Sim, mas vocês acham que se ele voltar a ser o Matheus Pereira que foi no primeiro semestre do ano passado, isso não acaba? Essa disputa, que realmente, o Samuca tem razão, essa disputa realmente virou uma coisa super chata, né? As pessoas pararam até de analisar o cara tecnicamente, algumas, né? Que para mim é um cara que joga muita bola, sempre falei isso aqui, acompanhei desde a época da Inglaterra, né? Caiu muito, mas tecnicamente ainda é a referência desse time, né? Na minha opinião. Mas você não acha que se ele voltar a ser aquele Matheus, isso tudo acaba, Sam? Acho que tudo não. Acho não, tenho certeza que não. Eu também acho que não. Acho que só vai ter uma reviravolta aí se ele for um protagonista de algum título, alguma coisa assim que. Porque o pessoal pegou uma birra com ele, assim, absurda. Eu vi gente comentando, fazendo comparação hoje, mas o Montijo jogou com o filho na UTI, continuou jogando.
esse tipo de comparação até menospreza o que o Montijo fez, porque aí parece que o Montijo ter jogado com o filho na UTI é uma obrigação, né? E aí, a atitude dele lá atrás foi muito louvável, foi muito profissional, mas mesmo se acontecesse de novo, eu não esperaria que o Montijo repetisse, né? A gente nem pode cobrar que a pessoa tenha a mesma atitude. Então, assim, não dá para comparar, sabe? Não dá para normalizar o que o Montijo fez lá atrás para considerar que todo mundo daqui para frente tem que largar um parente no hospital, largar uma esposa prestes a dar à luz para poder jogar a bola, por mais que seja a profissão dos caras ali. Todo mundo aqui, gente, quem é pai, eu não sou, mas quem é pai tem a licença para poder tirar, né? Às vezes fica mais de 7 dias depois acompanhando. Eu tenho certeza que o filho do Matheus vai nascer, o Matheus provavelmente não vai ficar de licença 7 dias aí sem treinar para poder acompanhar a esposa dele. E aí, cadê o comentário contrário, né? Quando isso acontecer, olha o Matheus sendo muito profissional, né? Não deixou de treinar, não deixou de ir no primeiro jogo ali da estreia do Brasileiro porque o filho tá recém-nascido. Então, assim, gente, eu acho que o pessoal perdeu a noção do que é obrigação, do que é a dedicação individual, alguma coisa nesse sentido. Perdeu completamente a noção da crítica. Eu gostei que a gente descobriu que BH tem um monte de obstetra aí. Então, para as mães que estão aí, né, prestes a terem os seus filhos, e a gente é proibido ter parto natural, viu, Valu? e a gente tá vendo aí o SUS, né, anda com seus problemas de, às vezes, superlotações, né? Então, é só jogar no Twitter aí que tem muita gente, tá lotado de obstetra que entende de nascimento, de parto, enfim. É muito bacana de ver isso. Mas vamos seguir então. Matheus Pereira e Bolassi. Ausência neste amistoso. Galera, com sinceridade, como vocês acham que... Porque agora todo mundo vai ter oportunidade de assistir, né? O Bernardo falou bem ali no começo o seguinte, a gente viu alguns lances, né? Então ficou, poxa, será que ele tá linha de 4? O Vidalba tá como um lateral mesmo, ou tá fechando numa linha de 3 zagueiros? Como que tá o meio? Ele tá com 2 beiradas realmente? Quando teve Caio Jorge e Gabigol contra o Botafogo, como que foi o posicionamento? O Caio ficou mais aberto, o Dudu mais centralizado e por aí vai. Amanhã não tem como, né? O Sport TV vai transmitir, a gente vai estar lá para acompanhar. Se não tivesse a transmissão do Sport TV, só áudio, a gente ia descrever tudo que está acontecendo. Então, é uma chance para todo mundo ver, depois desse tempo todo, como está o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Ele mesmo disse, né? Tem como criar a expectativa de que já vai chegar e tudo mil maravilhas. Mas o que dá para esperar desse primeiro teste aí, com todo mundo vendo agora com a transmissão neste sábado do duelo lá em Bragança Paulista? Acho que a primeira coisa que eu espero, assim, é pelo menos uma equipe mais vertical, mais objetiva, sabe? Sem aquela necessidade de ficar tocando bola atrás, necessidade de ficar passando bola de pé em pé em jogador, que às vezes limitava muito a criatividade. A gente ficou muito tempo discutindo isso aqui na hora que a gente trocou de treinador. O Cruzeiro tinha a oportunidade dos jogadores acelerarem, progredirem em campo e acabava por muito fixação no esquema tático ali do Diniz, do que ele tinha de proposta de jogo, ficando tocando bola para trás, pouca objetividade. Então isso eu acho que é uma coisa que, entre aspas, é mais fácil de mudar, porque é uma questão que vem muito da orientação da comissão técnica. Você vai pegar a bola e você vai buscar o gol de forma mais vertical, de forma mais rápida, tentar um ligamento, uma ligação direta, tentar buscar uma conexão mais rápida entre os meios e os atacantes. Então eu espero que o Cruzeiro pelo menos tenha uma postura um pouco mais vertical, mais de buscar o gol sem ter que ficar preocupado muito em trocar passes. Vamos ver também como é que vai ser a questão da marcação lá na frente, né? Como que vai ser da questão da intensidade que o Leonardo Jardim tem comentado muito. Dá para ver ali que, pelo menos a impressão que fica é que o time está mais encorpado fisicamente, então é ver como é que o Cruzeiro vai estar em termos de intensidade no campo. Acho que são duas coisas que a gente pode esperar uma melhoria, sim. E aí vai ficar a curiosidade, né? Como é que tá o esquema tático, como que os jogadores estão se associando ali dentro. Acho que ainda vai ter muita coisa para melhorar. Tá muito longe do ideal do que o Leonardo Jardim imagina. Mas 30 dias de treinamento é um tempo considerável que dá para esperar mudanças em relação àquele Cruzeiro que jogou contra o América lá no Independência, no empate por 1-1 que a gente foi eliminado nos pênaltis.
Eu espero, primeiro de tudo, uma mudança de postura, né? De empenho, de comportamento dentro de campo, de entrega, né? Tem a questão física que a gente vai poder ver muito, né? Acho que a questão tática ela vai evoluir naturalmente, a gente vai ver já muita coisa, pelo menos eu espero, mas a primeira coisa é essa questão do empenho, da postura, da dedicação, da entrega, não só pelo Jardim, né? Mas a gente vai falar ainda mais para frente, mas pela cobrança que o Pedro fez, e ontem ele deixou assim, até explicou mais, falou sobre como foi, né? Contou algumas coisas de como foi essa cobrança, né? E do comprometimento que eles fizeram com o próprio Pedro, e de certa forma com o torcedor também. Então, espero muito ver essa mudança e dentro de campo, né? Ver esse esquema do Leonardo Jardim em funcionamento, né? A gente não sabe se ele vai manter mesmo esse 4-4-2, até acredito que sim, né? Porque é o que ele vem desenhando aí já há alguns dias, e ver como esse esquema vai funcionar em campo.